Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema de matemática, é isso que vocês veem aqui, que está relacionado com um tema de matemática bastante simples, que é o tema de operações com matrizes. A gente sabe, né, vocês devem saber também, que uma matriz é um conjunto de números como esses que a gente está vendo aqui, que aparecem distribuídos em linhas e colunas, tá bom? Então, isso daqui é uma matriz. Aqui você tem a primeira linha e a segunda linha da matriz. Aqui você tem a primeira coluna e a segunda coluna da matriz. Cada uma dessas matrizes que a gente está vendo aqui é uma matriz 2 por 2, ou seja, uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Naturalmente, uma matriz pode ter tantas linhas e tantas colunas quanto eu queira, né? Nesse problema, nós vamos resolver uma situaçãozinha simples relacionada com matrizes aí do tipo 2 por 2, matrizes quadradas, por assim dizer. Então, o que nós queremos aqui é realizar algumas operações com essas matrizes. No nosso primeiro item, letra A, nós queremos a soma da matriz A com a matriz B. Então, nós queremos calcular essa soma A mais B. E aí, quem é A? A é a matriz A, essa daqui que a gente está vendo, 2, 3, menos 1 e 2. Eu vou somar essa matriz com a matriz B. Quem é a matriz B? Menos 2, 4, 1 e 3. E aí eu somo a matriz A com a matriz B e vou ter o resultado dessa soma. Como é que a gente soma matrizes? Para você somar matrizes, você pega o primeiro elemento, né? E soma com o primeiro elemento correspondente a ele. Quer dizer, quem é esse primeiro elemento aqui que eu estou falando? É o primeiro termo, o número que está na primeira linha e na primeira coluna. O correspondente dele é esse. Da mesma forma, eu vou somar o 3 com o 4, vou somar o menos 1 com o 1 e vou somar o 2 com o 3, tá certo? Então é assim que a gente vai fazer essa soma, somando os elementos correspondentes. Então observa aí, ó, 2 somado com menos 2 vai dar 0, né? 2 somado com menos 2 dá 0. 3 somado com 4 dá 7. Menos 1 somado com 1 dá 0. 2 somado com 3 dá 5. Então, vamos pegar essa soma e escrever a nossa matriz soma. De novo, né? 2 somado com menos 2, você já viu aí. 2 somado com menos 2 vai dar 0, né? Então, vamos escrever aqui 0 no elemento correspondente. 3 somado com 4 dá 7. Aqui eu já vou fechar a minha matriz, né? Uma matriz é fechada ou com parênteses ou com colchetes, como a gente está vendo aqui nesse exemplo. Menos 1 somado com 1, você viu aqui, né? Esse menos 1 somado com 1 vai dar 0. E 2 somado com 3 vai dar 5. Bom, então aqui eu tenho a minha matriz, que a gente chama de matriz soma, a matriz A mais B, essa que você vê aqui. No item B dessa mesma questão, nós queremos a matriz A somada com a matriz menos B. Isso é bem simples, então aqui nós queremos a matriz A somada com a matriz menos B. Isso é a mesma coisa, tá, pessoal, de a gente fazer assim, A menos B, tá bom? Tanto faz, né? Porque aqui é um jogo de sinal, como você deve ter imaginado aí. A, aí esse mais por menos vira menos, aqui, ó. Então, esse mais por menos vira menos e você tem A menos B. Só que, na verdade, assim, é mais simples você fazer do jeito que a questão desenhou, tá? É mais fácil você fazer assim, A somado com menos B do que você fazer A menos B. Assim, teoricamente, tá? Vamos entender isso daqui na prática. Quem é a nossa matriz A? Vamos escrever aqui. A nossa matriz A, nós já vimos, é 2, 3, menos 1 e 2. Essa é a minha matriz A. Eu vou somar, esse é o sinal, ó.
sinal de soma, tá? Eu vou somar isso daqui com a matriz menos B. Quem é a matriz menos B? A matriz menos B é essa matriz quando eu troco o sinal de cada um dos elementos, tá bom? Então, a matriz menos B é a matriz B trocada de sinal. Então, quando eu trocar de sinal ali, o 2 negativo vira 2 positivo. O 4, que você vê aqui, ó, vai virar 4 negativo. O 1, que você vê aqui, ó, vai virar 1 negativo, né? Porque ele troca de sinal, vai ficar menos 1. E o 3, que você vê ali, ó, vai virar menos 3. Então, agora quem é que eu vou somar? Eu vou somar essa matriz A, que eu tenho aqui, com essa matriz menos B que eu acabei de criar. E aí, quando eu somar, vamos ver o que acontece. Eu vou ter, ó, 2, esse 2 somado com 2, dá 4, né? Eu vou ter esse 3 somado com menos 4. Você tem 3 e deve 4. Fica menos 1, certo? Então, aqui, menos 1. Continua. Você tem menos 1 e vai somar com menos 1. Ou seja, você tem uma dívida de 1 e outra dívida de 1. Juntando as duas dívidas, fica uma dívida de 2, né? Então, menos 2. E você tem 2 e vai somar com menos 3. 2. Você tem 2 e deve 3. Fica devendo 1, né? Fica menos 1. Então, aqui nós chegamos na nossa matriz diferença, né? Porque isso aqui, como eu disse, é uma diferença. É como se eu tivesse A menos B, né? Mas veio no problema assim, A mais menos B. Mas é como se eu tivesse realmente A menos B, tá? Continuando, então, a gente tem agora o item C. O que é que a gente tem no item C? Olha aí, ó. 2A menos 3B. Antes de a gente desenvolver isso daqui inteiro, vamos escrever o seguinte. Quem é a matriz 2A? A matriz 2A é exatamente 2 vezes cada número da matriz A. Então, você tem aqui a sua matriz A. 2, 3, menos 1, 2. A matriz 2A significa que eu vou pegar cada número desse que você está vendo aqui na matriz A e vou multiplicar por 2. Então, ó, 2 vezes 2 vai virar 4. 2 vezes 3 vai virar 6. 2 vezes menos 1 vai virar menos 2. 2 vezes 2 vai virar 4. Então, essa é a nossa matriz 2A. Já aqui do lado, eu vou escrever a nossa matriz, ó, 3B. Quem é a nossa matriz 3B? A nossa matriz 3B vai ser 3 vezes a matriz B. Para facilitar aqui a minha vida, né, e a nossa interpretação depois, vamos fazer o seguinte. Em vez de a gente escrever 3B do jeito que está aqui, vamos escrever menos 3B. E o que é menos 3B? Significa que eu vou pegar cada número que você está vendo ali na matriz B e vou multiplicar por menos 3. Ou seja, eu vou multiplicar por 3 e trocar o sinal. É isso que eu vou fazer. Então, fazendo essa conta, a gente vai ter o seguinte, ó. 3 vezes 2 é 6, né? Nesse caso, menos 3 vezes menos 2. Então, isso daqui vai dar 6. Trocou o sinal, né? Veja que trocou o sinal desse 2 aqui. Agora, menos 3 vezes 4. Se liga aí, tá? Vai dar menos 12, né? Depois, menos 3 vezes 1. Tá ligado, né? Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 3. E aí ficou menos 9. Pronto. Então, temos a nossa matriz 3B. Ou melhor, temos a nossa matriz menos 3B. Bom, vamos dar uma adiantadinha aqui. E o que é que nós queremos? Nós queremos fazer isso daqui, ó. Observa, ó. A gente vai usar o mesmo raciocínio da questão anterior. Vamos fazer 2A mais menos 3B. Então, nós vamos pegar a matriz 2A e somar com a matriz menos 3B. Porque isso daqui é a mesma coisa, de 2A menos 3B. Bom, fazendo essa conta, então eu vou ter a matriz 2A, que é essa daqui de cima, ó.
4, 6, menos 2 e 4, somada, essa matriz vai ser somada com essa matriz aqui, que é a minha matriz menos 3b, 6, menos 12, menos 3 e menos 9. Bom, fiz essa conta, fechei aqui a minha matriz e vamos pegar o resultado. Vou escrever o resultado aqui embaixo. Então, como é que eu vou fazer esse resultado? Olha aí, ó, 4 eu vou somar com 6. Você já sabe que fica 10. 6 eu vou somar com menos 12, ou seja, eu tenho 6 e devo 12. Você sabe que isso daí vai ficar menos 6, né? E continua. Você deve 2 e deve 3, os elementos correspondentes. Então, você está devendo 5. Então, aqui dá menos 5. Você tem 4 e deve 9. 4 menos 9 dá menos 5 também. Então, aqui você tem agora a sua matriz, né? Esse resultado aqui representa a sua matriz 2A menos 3B, né? Porque, como eu mostrei, né? Esse mais por menos que você está vendo aqui vai virar um menos. Então, você tem 2A menos 3B. É essa matriz que você tem aqui. Bom, o processo é idêntico, né? Para qualquer número que você quisesse ali. Se fosse 5A, você ia fazer 5 vezes a matriz A. Se fosse 2B, você ia fazer 2 vezes a matriz B e assim por diante. Vamos dar um passo aqui adiante, né? Tirar umas marquinhas que ficaram aqui. E vamos responder agora essa nossa letra D, né? Acabei tirando uma marquinha ali. O que é que eu tenho na letra D? Eu tenho 2 vezes A ao quadrado. Então, é essa matriz que eu quero calcular agora. Então, vou escrever aqui, vou puxar um pouquinho mais para a esquerda. 2A ao quadrado, que é 2A ao quadrado. É 2 vezes a matriz A e vezes a matriz A, certo? É essa conta que eu quero fazer. Ou seja, isso daqui vai ser 2 vezes. Aí eu vou escrever aqui a matriz A e vou escrever de novo a matriz A. E aqui a gente vai ver como multiplica uma matriz por outra matriz, que aí é um processo um pouquinho diferente. Eu gosto de pensar que dos cálculos que a gente costuma fazer com matrizes, é assim o mais chatinho, digamos assim. Mas a gente vai tirar de letra aqui. Então, 2 vezes a matriz A e vezes a matriz A. Vamos pegar a matriz A, que ela está aqui em cima. Quem é a nossa matriz A? É 2, 3, menos 1 e 2, né? Então, essa é a nossa matriz que a gente vai escrever ali. 2, 3, menos 1 e 2, certo? Só voltando aqui. Então, 2 vezes a matriz A e vezes a matriz A de novo aqui. Estou repetindo, 2, 3, menos 1 e 2. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Diz a boa matemática que primeiro a gente resolve a potência, né? Então, primeiro eu vou resolver essa potência aqui. Eu vou resolver esse A ao quadrado, ou seja, eu vou calcular quanto é a matriz A vezes a matriz A. E depois eu multiplico por 2, mas aí apenas para seguir a boa regra da matemática. Vamos lá. Então, aqui vai ficar 2 vezes o resultado do produto de matrizes. Vou escrever aqui, né? Porque isso daqui vai dar uma matriz. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse processo. Olha só, a gente faz o seguinte, ó, pega essa linha aqui da matriz, 2, 3, e multiplica por essa coluna da outra matriz. Como que eu faço essa multiplicação? Assim, ó, esse primeiro 2 vezes esse 2. E esse 3 vezes o menos 1. Aí eu faço essa conta e somo, assim, ó, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes menos 1 é menos 3. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 3. Vamos lá, vamos anotar esse primeiro resultado. Então, o nosso primeiro resultado aqui, 4 menos 3. Vou continuar mostrando da mesma forma para vocês conseguirem compreender. Agora, veja o que é que eu fiz. Eu peguei essa linha e multipliquei por essa coluna. E quando eu multipliquei essa linha que eu destaquei por essa coluna,
deu o nosso primeiro termo. Isso daqui vai ser igual a 1, né? Porque 4 menos 3 vai dar 1. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha, ó, e vou multiplicar pela segunda coluna para eu criar o próximo termo aqui. O processo é o mesmo. Eu pego esse primeiro termo, 2 vezes 3, e pego esse segundo termo, 3 vezes 2. Tá certo? Faço a multiplicação, vai dar dois números, eu somo esses dois números. Então, acompanha aqui comigo, ó. Primeiro número 2 vezes 3 dá 6. O segundo número 3 vezes 2 também dá 6. Tá? Não tem sinal de menos aqui, então vai ficar 6 mais 6. Então, nossa continha aqui vai continuar 6 mais 6. Agora, vamos para a terceira parte. Terceira parte, né? Porque, veja o que eu fiz. Eu já fiz essa linha com essa coluna e deu o primeiro termo. E eu já fiz essa mesma linha com essa coluna e deu o segundo termo. Agora eu vou mudar de linha. Eu vou pegar essa linha, vou fazer com essa coluna e também vou fazer essa mesma linha com essa coluna para criar os dois termos que vão aparecer aqui. Beleza? Então, acompanha aqui comigo, ó. Mesmo processo, eu pego essa linha e multiplico por essa coluna. Como que eu faço isso? Eu faço menos 1 vezes 2, aí pensa aí quanto dá o resultado, menos 2, né? E faço 2 vezes menos 1. Então, o primeiro termo eu multiplico pelo primeiro, ou seja, o primeiro da linha eu multiplico pelo primeiro da coluna, e o segundo da linha eu multiplico pelo segundo da coluna. E aí eu tenho a minha multiplicação, como eu já mostrei antes, né? Aqueles dois termos que depois a gente faz a operação. Então, de novo, ó, observa aqui para a gente ter os resultados. Menos 1 vezes 2, tá ligado, né? Menos 2. 2 vezes menos 1 também dá menos 2. Então, a gente tem menos 2, menos 2. E por último, mesmo processo, a gente vai pegar essa linha, multiplicar por essa coluna. Vamos ser imediatos aqui, ó. Menos 1, né? Vou destacar aqui a linha, vou destacar aqui a coluna. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. 2 vezes 2 dá 4. Então, você tem menos 3 daqui, mais 4, certo? Então, nossa continha aqui, menos 3 mais 4. E o que é que eu quero? Isso daqui vai ser 2 vezes, né? Porque eu estou calculando 2 vezes o resultado que deu aqui. Vamos ver que resultado vai dar aqui, ó. Veja que é bem tranquilo, bem fácil aqui, ó. Você pega 4 menos 3, você sabe que dá 1, né? Então, ali vai dar 1. Esse primeiro resultado vai ser 1. 6 mais 6, você sabe que é 12. Então, ali vai dar 12. Menos 2 com menos 2, duas dívidas de 2, dá uma dívida de 4. Então, dá menos 4. E menos 3 mais 4, você sabe. Se você deve 3 e tem 4, isso daqui vai dar 1. Então, a nossa conta vai ficar daquele jeito lá. Então, vamos escrever. 4 menos 3 deu 1. 6 mais 6 deu 12. Menos 2 deu menos 4. E menos 3 mais 4 deu 1. Vamos pegar o resultado disso. Vamos subir aqui um pouquinho. Então, o resultado disso, que vai ser 2A ao quadrado, né? 2 vezes a matriz A vezes a própria matriz A, vai ser, olha lá, só multiplicar, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui, sendo direto, a gente vai ter o seguinte. 2, 24, né? 2 vezes 12 dá 24. 2 vezes menos 4 dá menos 8. E 2 vezes 1 dá 2. Então, essa é a matriz 2A ao quadrado, tá? Essa matrizinha que você vê aqui, 2, 24 menos 8, 2, é a nossa matriz 2A ao quadrado. E aí, por último, né, para a gente encerrar isso daqui, a gente vai fazer essa continha que você vê aqui, ó. A vezes BT, que é BT. BT é a transposta da matriz B. Então, nós vamos multiplicar a matriz A pela transposta de B. Esse cálculo que a gente vai fazer.
Bom, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa matriz A, que está aqui em cima, e vou multiplicar pela transposta de B. E aí, eu já explico para vocês o que é a transposta de B. Porque a transposta de B nada mais é do que a gente fazer o seguinte, ó. Tá vendo essa primeira linha aqui da matriz? Quando eu for escrever, eu escrevo na primeira coluna. E a mesma coisa com a segunda linha. Então, eu escrevo a primeira linha como se fosse a primeira coluna, escrevo a segunda linha como se fosse a segunda coluna, escrevo a terceira linha como se fosse a terceira coluna e assim por diante. Quando eu faço isso, eu realizo uma operação que a gente chama de transposição da matriz. Ou seja, eu crio a transposta dessa matriz B. Então, vamos lá. O que é que a gente quer? A gente quer essa operação aqui, ó. A vezes BT. Eu não gosto de dizer B elevado a T, tá? Esse BT, na verdade, é a transposta de B. Então, eu quero A vezes a transposta de B. Vamos lá. Se liga aí quem é a nossa matriz A. 2, 3, menos 1, 2. Então, vamos puxar aqui para baixo, né? Para a gente fazer essa continha bonitinha. Então, na última letra aqui, né? A gente quer fazer A vezes BT. A vezes a transposta de B. Então, aqui, se liga só. Quem é o nosso A? O nosso A, eu vou fazer uma colinha aqui. É 2, 3, menos 1, 2. Então, essa é a nossa matriz A. Então, vou pegar essa matriz A e vou multiplicar, né? Aqui ficou bem coladinho. Vou dar uma puxada nessa coisa para ela vir um pouquinho para baixo aqui. Vou usar aqui um pouquinho do recurso que eu tenho. Vai aparecer alguma coisa aí para vocês. Então, essa é a nossa matriz A, né? 2, 3, menos 1, 2. E eu vou multiplicar essa matriz pela transposta de B. Aí, atenção que a gente vai lá em cima de novo, olhar a matriz B e escrever a transposta. Vem cá comigo, olha só. Na matriz B, gente, eu tenho isso, ó. 2, 4, ou melhor, menos 2, 4, 1 e 3. Então, esse menos 2, 4 da primeira linha vai passar a ser a primeira coluna. E esse 1, 3, aqui, ó, menos 2, 4, primeira linha, vai passar a ser a primeira coluna. E esse 1, 3, segunda linha, vai passar a ser a segunda coluna. E aí eu tenho a transposta de B, tá? Porque eu já vou escrever lá a transposta. Então, menos 2, 4, 1 e 3. Quando eu trouxer isso para cá, então ficou assim, ó. Menos 2, 4, 1 e 3. Primeira linha virou primeira coluna, segunda linha virou segunda coluna. E se eu tivesse outras, faria do mesmo jeito. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a matriz A vezes a transposta de B, tá bom? E aí o processo é aquele que eu já mostrei para vocês antes. Eu pego essa linha e vou multiplicar por essa coluna. Depois eu pego essa mesma linha, multiplico por essa coluna. E assim por diante. Eu pego essa linha agora, multiplico por essa coluna e depois essa mesma linha aqui pela outra coluna, certo? Agora, lembrando, né? Quando eu faço essa linha por essa coluna, o primeiro termo multiplica com o primeiro termo, o segundo termo multiplica com o segundo termo. E assim valeria se eu tivesse mais termos ali, tá? Então, se eu tivesse 3 termos aqui e aqui eu também tivesse 3, eu ia fazer o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. É assim eu faço a multiplicação. Então, bora lá, vamos anotar isso daqui. Como é que vai ficar o meu resultado disso? Escrevendo aqui na frente, olha só. Vamos deixar isso daqui quase bonitinho. Vem cá comigo, ó. 2, eu vou multiplicar por menos 2. Tá ligado no resultado? 2 vezes menos 2. 3 vezes 4. Então, é assim que a gente faz. Então, 2 vezes menos 2, deu quanto aí na sua conta? Menos 4. 3 vezes 4, deu 12? Então, a gente vai fazer menos 4 e vai juntar com 12. Agora, atenção, continua me observando aqui, ó. Eu vou fazer essa linha,
vezes essa coluna. Quem é? 2 vezes 1, que dá 2. 3 vezes 3, que dá 9. Então, 2 mais 9. Então, vamos anotar ali, 2 mais 9. Bom, pelo visto a gente encerrou, né? Porque passamos pelas duas linhas, ou melhor, passamos pelas duas colunas. Agora vamos para a segunda linha. E aí o que aparecer na segunda linha vai entrar aqui, ó. Tá bom? Então, essa segunda linha vezes a primeira coluna. Menos 1 vezes menos 2, tá ligado no jogo de sinal aí? 2 vezes 4, tá ligado, né? Então, menos 1 vezes menos 2, vamos lá. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. 2 vezes 4 dá 8. Então, eu vou ter 2 positivo mais 8. E por último, essa mesma linha que a gente acabou de usar, vezes a outra coluna. Então, eu vou fazer menos 1 vezes 1, tá ligado quanto tá? Então, menos 1 vezes 1 é 1 vezes 1 com sinal de menos. 1 vezes 1 dá 1, então dá menos 1. E 2 vezes 3, que dá 6. Então, vai ficar menos 1 daqui e 2 vezes 3, 6 menos 1 mais 6. Então, a nossa conta ficou assim, menos 1 mais 6. Bom, vamos finalizar então. Então, a matriz A vezes a transposta de B ficou, que resultado aí? Olha lá, menos 4 mais 12, você deve 4 e tem 12, fica 8, né? Então, você deve 4 e tem 12, fica 8. Você tem 2 e junta com 9, fica 11. Você tem 2 e junta com 8, fica 10. Você deve 1 e tem 6. Se você deve 1 e tem 6, o resultado disso é 5. Então, tá aqui, né? Tá aqui finalizado. Então, era esse o exercício que eu queria trazer aí para vocês, tá? Uma resolução básica, simples até, né? Mas que nos dá um pouquinho de trabalho. Operações com matrizes geralmente dá um pouquinho de trabalho. É simples, mas se você não tiver um pouquinho de paciência para fazer, você acaba se perdendo nas contas, pode errar alguma coisa fácil. Bom, gente, era esse o vídeo, era essa a aula, digamos assim, que eu queria fazer aí para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve aí no canal para dar aquela força e a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço.